Olá pessoal, então hoje nós vamos terminar a nossa série, né, falando como que usa os aparelhos para tomada de decisão. E aí a gente vai mostrar aqui algumas coisas, que medidas tomar quando eu tenho esses problemas aí que geram impactos em pragas e doenças e que não é o uso dos defensivos ou dos agrotóxicos, né? Manejo, né? Então vamos lá. Quando eu tenho problema de umidade relativa do ar, o que eu posso fazer? Bom, em primeiro lugar eu posso melhorar a minha irrigação, né? Então como eu melhoro minha irrigação? Quando eu faço uma irrigação por dia, num pulso longo de 1 hora, o que acontece? Essa água ela vai aprofundar, ela vai lixiviar, ela vai percolar pelo perfil e vai carregar os nutrientes junto. Então uma coisa que a gente faz é fraciona a irrigação. Quando eu fraciono a irrigação, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 20, até 50, no caso da irrigação automatizada por radiação, que nós não vamos falar hoje, porque é um assunto bem comprido. Como que a gente pode fazer? Quanto mais curto for o pulso de irrigação, mais eficiente a absorção da planta e aproveitamento dos nutrientes, porque a planta não tem dente, não é? A planta ela absorve pelas raízes os nutrientes, então é assim que ela se alimenta. Então, o primeiro passo para melhorar a umidade relativa do ar dentro da estufa é o quê? É um manejo de irrigação adequado à situação climática que eu tenho. Então, se eu tenho uma umidade relativa do ar que ela caiu muito, então quando eu melhoro o manejo de irrigação, o que eu consigo fazer? Eu consigo, de alguma maneira, diminuir esse efeito até eliminar o efeito de baixa umidade relativa do ar. Claro que eu vou ter, isso significa que na verdade, eu melhoro a condição de umidade do ar e isso vai fazer com que a umidade, inclusive à noite, a umidade fique dentro de uma casa mais adequada para o desenvolvimento da planta. Mas isso eu só vou conseguir com automação. Muito difícil de fazer isso com a mão. Mas na mão você pode fracionar a sua irrigação 1, 2 ou até 3 vezes por dia, isso não é muito difícil de fazer manualmente, né? E a temperatura? Qual que é outra, antes da temperatura, qual é outra medida que eu posso fazer? Está muito comum, está popularizando pelo Brasil, né, o manejo de planta. O que é o manejo de planta? É a desfolha, é a definição do número de folhas que eu deixo ou que eu tiro da planta. Então, para aparecer as pencas, liberar as pencas na parte de baixo, agilizar o amadurecimento, a gente deve tirar folhas. Só que tirar mais folhas ou tirar menos folhas, isso altera muito o clima dentro da estufa. Então, se eu tiro mais folhas, eu diminuo a área de transpiração da planta e, na realidade, eu diminuo a umidade do ar. Eu deixo o ar mais seco, mais arejado, eu deixo a estufa mais ventilada. Se eu deixar a estufa mais ventilada numa condição de umidade relativa do ar baixa, o que vai acontecer? Eu estou secando a estufa. Por outro lado, quando eu deixo mais folhas numa condição de clima muito quente, eu estou favorecendo a transpiração e a umidade do ar dentro da estufa, eu estou mantendo esse clima um pouco mais úmido dentro da estufa, eu estou ajudando a minha estufa a melhorar. E um terceiro ponto, né, que também é mais acessível, é a nebulização ou até mesmo a microaspersão. Então tem até trabalhos recentes da Embrapa recomendando o uso de microaspersão em estufa de baixa tecnologia. Isso ajuda, eu usei bastante tempo antes de investir mais na automação, então, da irrigação. Agora que a gente investindo da maneira correta na automação da irrigação, você consegue influenciar, inclusive, os graus-dias e a temperatura, né? Então, essas mesmas medidas que ajudam a controlar a umidade do ar, elas também ajudam a reduzir a temperatura dentro da estufa, né? Outras medidas de reduzir a temperatura dentro da estufa, para baixar os graus-dias e tentar deixar a planta numa faixa mais adequada de crescimento, que seria o grau-dia dentro da faixa limite aqui, né, de desenvolvimento entre 9 e 15 graus-dias, para a planta crescer num ritmo mais adequado. Além dessas mesmas medidas que melhoram a umidade, porque quando eu melhoro a umidade do ar, a tendência de
troca de estado da água, ela troca calor. Então a água, para trocar de estado, para ela evaporar, ela precisa do que? Ela precisa ganhar calor. E esse calor tira da onde? Do ar. Quando ela tira o calor do ar, troca de estado, baixa a temperatura. Né? Vai ser muito grande esse efeito? Não, não vai, é pequeno. Mas se você ganhar 1 grau, já é 1 grau a menos que prejudica a sua planta. Outras medidas. Estufa alta, né? Estufa maior do que 4 metros de pé direito. A gente já está trabalhando com estufas acima de 6 metros, de 5 a 6 metros de pé direito. Lanterninha alto, né? Lanterninha de 1,20 m, 1,70 m, até 1,70 m, porque maior que 1,70 m já fragiliza muito a estrutura. E sombreamento automatizado. Como que é o sombreamento automatizado? Então eu faço uma programação para acionar, ligar, e abrir e fechar o sombreamento conforme a intensidade de radiação que eu tenho. Essa medida é muito eficaz para o funcionamento das estufas. Né? É uma medida que, associado com a irrigação automatizada, você consegue ter um ganho de clima dentro da estufa excepcional. E aí, a hora que você associa isso com manejo de planta, você vai enxergar de maneira muito concreta ganho de produtividade. Mas tem que saber fazer do jeito certo. E o que mais que falta aqui então? Agora o que a gente precisa fazer? Ajustar o manejo nutricional. Então, se eu tiver, digamos que aqui desse lado eu tenho a relação de nitrato e potássio no meu gráfico. Tá? Então aqui 1,5, aqui 2 e aqui 3, vamos dizer assim que seja isso. Então aqui eu tenho meu gráfico de EC. Essa é uma maneira, se você medir todo dia, é uma maneira direta de você decidir de colocar ou não colocar fertilizante, né? De fazer ou não fazer uma adubação de cobertura, para você conseguir manter, né, o EC que você precisa dentro da faixa ideal, né? Trazer o EC na faixa mais adequada. Nesse caso, o EC na fase de colheita nós estamos trabalhando com 2,5, então eu estaria buscando, né, ao invés de deixar subir, eu estaria buscando manter esse EC na faixa próxima de 2,5. O que significa eu usar um EC aqui mais alto? Significa que eu estou gastando mais dinheiro, não necessariamente aumentando minha produção. Né? E no caso da relação de nitrato e potássio, vamos dizer que nós temos um tomate do tipo grape aí. Na fase de colheita eu tenho que manter a relação de nitrato para potássio na casa de 1,6, 1,7, depende da variedade, porque isso muda conforme a variedade. Então, pessoal, era isso que a gente queria falar para vocês nessa série de vídeos, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, dessa série de vídeos, além de pedir para curtir e compartilhar os nossos vídeos, vou pedir para você ficar atento, porque a partir da segunda-feira, do dia 25, nós estamos abrindo uma grande promoção dos nossos cursos, os cursos da Insistec, cursos online, manejo de irrigação, manejo de controle biológico, manejo de cultivo protegido. Então nós vamos estar abrindo uma promoção, não perca essa oportunidade, fique atento, dia 25, segunda-feira, não perca essa oportunidade, nas nossas redes sociais nós vamos estar lançando a nossa promoção, tá ok? A gente se vê nos grupos aí que nós vamos abrir, dos grupos de WhatsApp para essa promoção. Então até lá!